Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho da matéria de história como revisão para vocês do Enem desse ano. Eu vou fazer uma abordagem mais geral do início da história nessa primeira aula. Então a gente vai começar a falar o que é história rapidamente, vamos passar pela linha do tempo. Depois eu vou fazer uma abordagem da pré-história e nas próximas aulas que a gente vai falar dos povos antigos, eu vou acabar selecionando os povos que mais caem no Enem. Então eu não vou focar em todos os povos. A gente vai focar um pouquinho nos povos que verdadeiramente caem mais nas provas no Enem, para que a gente seja mais objetivo e chegue onde a gente quer chegar. Bom, a história é uma ciência, basicamente é a ciência que estuda o passado da humanidade. Muita gente associa história ao estudo do passado, mas do passado é uma expressão muito ampla, porque a história não estuda o passado da vida humana, desculpa, estuda o passado da origem da vida, por exemplo. Quem faz isso é a biologia. A história estuda a origem do ser humano, e a partir da existência do ser humano é o objeto de estudo da história. Então, quando a gente fala em fontes históricas, a gente está falando de organização, de estrutura de sociedade através da presença humana, certo? Dito isso, chegamos à famosa linha do tempo que vocês devem ter visto com os professores que durante a vida de vocês deram aula de história. A linha do tempo que a gente faz aqui é a história do mundo ocidental. A gente não vai fazer uma linha do tempo, se você fosse para o mundo oriental e estudasse em outras regiões do mundo, você teria uma linha do tempo relacionada à estrutura da sociedade chinesa, indiana, por exemplo. Aqui é a história do mundo ocidental muito influenciado pela, pelo mundo europeu, pela história do mundo ocidental europeu. E a gente divide essa história em 5 períodos. Então, a história é dividida em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. E cada marco de diferença da sociedade, de mudança de estrutura da sociedade, ele é um marco que vai se alterando devido a acontecimentos históricos importantes, né? Não acontece de uma hora para outra. Isso é um processo de uma ruptura, né? E essa ruptura vai acontecer com um acontecimento bastante importante. Então vamos lá, por exemplo, o que dá origem ao estudo da história? Se a história estuda o ser humano, a origem do estudo da história é o surgimento do homem. O surgimento do primeiro homem, que a gente vai falar nessa aula ainda, é o início do estudo da história, que vai envolver o que se chama de pré-história, que é justamente do surgimento do homem até a invenção da escrita. Não sei de que forma vocês vão registrar isso, mas o surgimento do homem até a invenção da escrita é o período conhecido como pré-história. Invenção da escrita há 4.000 anos antes de Cristo. Meninos, meninas, se tiverem alguma dúvida quanto à verificação de século, por exemplo, eu coloco uma data aqui, 476, 1453. Se vocês não souberem identificar qual século ou como ver, vocês me procurem que eu explico para vocês. Não, não há problema, tudo é passível de dúvida, a gente está aqui para esclarecer. O segundo período é o período da Idade Antiga, ou Antiguidade, que é o período que vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Está escrito queda de Roma, mas é o Império Romano do Ocidente lá no século V, em 476, depois de Cristo já. Depois da queda do Império Romano do Ocidente começa a Idade Média, que vai durar quase 1.000 anos, e vai acabar em 1453 com a queda do Império Romano do Oriente. Então, começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a queda do Império Romano do Oriente. Vai dar início à Idade Moderna, a mais curta das idades, é quase uma transição entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, que começa com a queda do Império Romano do Oriente e vai terminar com a Revolução Francesa, que é o início da idade atual, da idade contemporânea, que é a idade que a gente vive. Está escrito hoje porque ela não tem um fim. A gente nunca sabe como vai ser o posterior. Nesse momento a gente vive o período da idade contemporânea, certo? Então vamos lá. Se a história começa com a teoria do surgimento do homem, a gente tem que entender como pode se explicar o surgimento do homem. O surgimento do homem não tem um tipo de explicação só, né? Existem basicamente duas linhas de pensamento: a linha criacionista e a linha evolucionista. Dentro do criacionismo,
Entrando um pouquinho do que a gente falou em filosofia na última aula, quando a gente fala de mito, de mitologia, mitologia é a explicação da origem do mundo por uma religião. Então são várias correntes religiosas, crenças diferentes que vão explicar a origem do mundo através dos princípios religiosos. Aos que tiveram aula comigo já ouviram provavelmente o que eu falei, os que tiveram pouca aula comigo, como os que eu comecei esse ano, talvez eu não tenha falado. Não acho que o seu princípio é o único certo ou mais correto, referente a qualquer outro. Tenha o seu princípio, mas entenda e respeite que vários momentos da história tiveram princípios religiosos diferentes. Então, quando falamos em criacionismo, a gente está falando em ideia de criação do mundo através da religião. Grande parte dessas criações religiosas eram politeístas, se acreditavam na existência de vários deuses. 3 grandes religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu peguei a foto do criacionismo hebreu, que é o que vocês acreditam, que é a criação, essa pintura é a pintura da Capela Sistina de Michelangelo. O quadro chama Criação do Mundo, que é a ideia de que Deus teria criado o mundo através de Adão, e a Eva foi criada através da costela de Adão. E assim teria sido feito o processo do criacionismo. Diferente disso, na teoria científica, vem a teoria do processo evolucionista, na teoria do Charles Darwin. E aí o conhecimento científico vai se afastar da ideia religiosa e vai falar de um processo de evolução. Não compartilhem, não divulguem a ideia de que na teoria de Darwin o homem surgiu do macaco. Ele nunca disse isso, nunca escreveu isso. Isso foi completamente distorcido para desvalorizar a teoria do Charles Darwin. Ele vai falar de um processo de seleção natural e evolutivo de transformação das espécies, que eu vou falar no próximo slide. Segundo o Charles Darwin, o nosso processo de transformação, nós somos compatíveis de um ancestral comum aos símios, aos macacos. Então a vida teria surgido de um ancestral e desse ancestral teriam formado árvores genealógicas diferentes. Teria formado a árvore dos símios, que vai dar origem no chimpanzé, no macaco, e teria dado origem à árvore dos homos, que vai desenvolver a gente, o Homo sapiens sapiens. Isso não significa que o macaco de repente virou um homem, jamais. Né? Então eles partiram do mesmo ponto, mas se formaram por lados diferentes, mas têm uma origem semelhante. Então não significa jamais que o homem veio do macaco. E nós éramos quadrúpedes. Então nós andávamos com os pés e as mãos no chão. Por isso a nossa estrutura física era completamente diferente. Como a gente era quadrúpede, a gente não usava as mãos, porque a gente precisava das mãos para se equilibrar. Então, para pegar qualquer coisa que precisasse, se usava da boca. A boca era muito usada para pegar as coisas, e como não tinha fogo, até a descoberta do fogo, a boca era muito usada para triturar alimento. Então, quando você não tinha o cozimento dos alimentos, a boca precisava ser um maxilar muito forte para conseguir triturar o alimento. Então, a nossa caixa craniana era menor e o nosso maxilar era bem grande, justamente porque as bocas eram grandes para serem fortes e triturarem os alimentos. Na medida em que a gente foi deixando de ser quadrúpede e foi se tornando bípede, né, a gente foi cada vez mais se tornando bípede, ficando ereto aqui, Homo erectus, se tornando hábil, Homo habilis, conseguindo manusear, inclusive por causa do nossa capacidade manual, né? Nós somos os únicos que temos essa capacidade através do dedão de conseguir manusear as coisas e dar habilidade às coisas. A gente foi modificando. E aí a gente foi se tornando bípede. Aí quando a gente foi se tornando bípede, o nosso maxilar foi diminuindo, a caixa craniana aumentando, a gente passou a pensar mais, nosso campo de visão aumentou, nossa locomoção melhorou, e fomos nos tornando mais inteligentes, até chegarmos ao Homo sapiens, que é o homem que sabe, e hoje o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Esse processo todo, por exemplo, tem relação com a descoberta do fogo, que é uma grande descoberta através do atrito. E essa descoberta do fogo facilitou muito, inclusive, não só para se aquecer, para iluminar, mas no cozimento dos alimentos e na mudança da nossa estrutura física. E para a gente terminar a aula de hoje, para não ficar muito extensa, muito cansativa, vou falar um pouquinho do período da pré-história. Então, a pré-história, onde tudo aconteceu, inclusive o surgimento do ser humano, ela vai ser subdividida em 3 grandes períodos.
período paleolítico, neolítico e a chamada Idade dos Metais. O período paleolítico, que é o começo, o primeiro período da pré-história, para quem gosta de animação, o Croods, é um filme que boa parte de vocês deve ter visto, retrata um pouquinho esse período paleolítico, onde os primeiros seres humanos, eles eram caçadores e coletores, basicamente viviam da caça. Foi descoberto o fogo no período paleolítico. Deixa eu destacar, desculpa. Paleolítico significa período da pedra lascada. E por serem caçadores e coletores, eles precisavam correr atrás dos alimentos a todo momento, eles não tinham moradia fixa. Então eles eram nômades. Como é que acaba o nomadismo? Justamente como a moradia fixa. Quando o ser humano passa a ser sedentário no período da pedra polida ou da pedra nova, neolítico, quando o ser humano passa a ser sedentário, ele deixa de ser nômade. Mas como de uma hora para outra ele passa a ser sedentário? Com a descoberta da agricultura. A descoberta da agricultura feita pelas mulheres, começaram a perceber que uma semente podia dar fruto. A agricultura fez com que o homem pudesse parar na sua residência, porque a partir daí ele tinha uma alimentação. Ele não precisava ficar correndo atrás de alimentos. Ele caçava ainda, mas ele não precisava correr atrás do alimento, já que ele tinha um alimento produzido perto da casa dele. Então a revolução agrícola muda a pré-história, faz começar o neolítico e faz o homem virar sedentário. E a partir daí, como o homem passa a ser sedentário e ter moradia fixa, várias moradias fixas perto uma da outra vão formando os aldeamentos, formação das primeiras ideias de cidade. Cada um com moradia fixa perto um do outro, passa a ter a ideia de que começam as formações da cidade. E por fim, a mais curta e mais rápida, a chamada Idade dos Metais, quando o homem passa a ter a capacidade das técnicas de fundição do metal e passa a criar a metalurgia. A pré-história vai acabar quando se é inventada a escrita. Em várias sociedades, de forma concomitante, vão ser inventadas escritas. Vai ser inventada a escrita. Cada sociedade de uma forma. A gente cita quando falar de algumas sociedades, mas cada sociedade vai desenvolver sua comunicação e sua escrita de uma forma. A partir daí acaba com a pré-história e dá início à Idade Antiga e à Antiguidade. Certo? É isso, esse primeiro vídeo de história. Estou disponível aí para qualquer dúvida de vocês. Um grande abraço.